Salve, salve família! Vamos começar a segunda aula do curso de formação em CNV, Comunicação Não Violenta. E como diria o tio João, lembra que isso aqui... Tava vendo se tá gravando. Lembra que isso aqui é um canal no YouTube, curte e confere se você está inscrito no canal, tá? Temos ainda só 9 inscrições no dia de hoje. Espero que até a próxima aula a gente consiga aumentar esse número aí. E toda vez que diz a lenda, toda vez que você dá um joinha, você curte o canal, o YouTube entrega para outra pessoa, isso ajuda demais. Lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar o Pix do Semear, se você quiser ajudar nos rituais, essa vaquinha pro ritual, tá? Todo o dinheiro arrecadado vai ser para compra de medicina e de custos do ritual. E vai ficar aí na descrição do vídeo, pode ajudar, se sentir, pode mandar R$1, R$1 já ajuda, pode parecer que não, mas ajuda, e é isso. Bom, na aula de hoje, deixa eu abrir aqui a apostila. Lembrando que essa é a segunda aula, portanto temos uma outra aula aí, é o único vídeo do canal, então não tem como não achar. Mas eu vou organizar uma playlist e deixar bonitinho aí pra gente ter a sequência, tá? E a meta é a gente passar talvez umas 10 aulas de CNV pelo menos, né? Pra gente ter um panorama completo para depois a gente começar a trabalhar os grupos de troca de empatia, né? Como eu tinha falado com vocês lá no grupo. E lembrando que quem quiser participar do grupo de comunicação não violenta no WhatsApp do Semear, tem que achar um link, né? Tem nos grupos gerais do WhatsApp. Quem não tem, entra lá no Instagram, que tem na bio você vai encontrar os links, tá? E lá a gente vai fazer discussões a meta é fazer discussões mais aprofundadas sobre CNV lá e troca de empatia, né? Mas ainda não tá rolando. Primeiro a gente vai fazer a formação, depois alguns encontros e aí a gente chega lá. Enfim, vamos para a aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui o conteúdo. Um pouquinho de sono. Peguem o seu chá de tomar, chá de outras coisas também. Compartilhar a aula 2. Bom, na aula 2, aí, Elisandra e quem tiver online, quem tiver nos grupos quiser mandar mensagem também. Nos grupos não vai estar vendo ninguém vai estar vendo agora, né? Porque a gente tá offline, mas as pessoas do futuro que quiserem deixar perguntas podem mandar nos grupos, podem mandar nos comentários desse vídeo que a gente vai respondendo no decorrer das aulas aí. Deixa eu tomar o meu chá. E vamos lá. Então, na aula passada, a gente fez uma breve introdução sobre a CNV, o que é a CNV, quem criou, por que a gente está falando disso, a importância, blá blá blá. Agora a gente vai falar sobre algumas coisas antes de falar de CNV de fato, né? Algumas coisas que eu quero preparar vocês para... vamos arrumar aqui. Quero preparar vocês para... Deixa eu mudar aqui. Vocês não estão vendo, mas estou fazendo coisas aqui para... Quem tá ao vivo não tá vendo, né? Mas estou arrumando aqui a tela. Então, a ideia é preparar vocês para poder ir para a CNV de fato, ir para estruturas, 4 passos e coisas do tipo, né? E o mais importante da CNV não é os 4 passos, depois a gente vai falar de 4 passos, né? Que é a estrutura de como aplicar a CNV. O mais importante é o conceito, as premissas, a filosofia. Eu gosto de falar a visão de mundo do CNV. Porque, como a gente falou na última aula, a linguagem ela vai alterar a forma que a gente vê o mundo e a forma que a gente vê o mundo altera a linguagem. Essa semana eu estava vendo alguma coisa sobre isso que eu queria até trazer, mas esqueci. Eu vi uma chinesa falando que ela estava aprendendo português também, né? E ela é mãe e ela fala em chinês com a criança e o pai da criança é brasileiro e ele fala em português com a criança. E aí ela também fala as duas línguas, né?
E ela percebeu que em chinês ela não sabe expressar amor, porque ela não aprendeu a expressar amor na cultura dela, né? Não aprendeu chinês, e para ela é mais fácil dizer eu te amo, expressar amor em português, né? Isso mostra, eu queria ter deixado o vídeo e trazido o vídeo para cá, mas deixa quieto. Mas isso é para exemplificar o quanto a linguagem ela afeta a nossa forma de ver e experienciar o mundo, e o quanto a CNV, né, comunicação não violenta, é importante, ou é uma boa ideia para a gente experienciar esse mundo sobre uma outra ótica, né, a ótica da paz realmente. E aí o primeiro ponto que eu quero abordar é a violência, né? Se a gente vai falar sobre uma linguagem não violenta, o que é isso que a gente nega, né? O que a gente está negando? O que é essa violência que a gente nega? Geralmente quando eu falo, quando a gente faz uma chamada de CNV ou quando a gente vai estudar CNV pela primeira vez, sempre existe uma resistência quanto a se livrar da violência. As pessoas pensam, ah não, mas tem que ser violento, o mundo é violento. Deixa eu arrumar a tela. O mundo é violento, não dá para não ser violento, e as pessoas criam uma resistência à não violência, né? Pensando que a CNV ela leva para um estado de ser bonzinho, de ser bobinho, de deixar as pessoas fazerem o que elas querem, né? E não é isso, é justamente o oposto disso. Já tá muito gostoso. É justamente o oposto disso, né? A CNV ela é sobre conexão e autenticidade, né? E para a gente ter autenticidade e ter conexão, a violência ela vai fazer parte da autenticidade. Ela é importante para algumas questões, né? Como impor limites. E aí o primeiro ponto é assim: não existe nada mal, né? A CNV insiste e ela traz essa proposta, né? Não existe certo ou errado, então não há nada de errado com a violência. Não há nada de errado com a violência. Eu quero corrigir o português da violência, a não ser a falta de acento, né? Só quem viu a tela vai saber do que eu tô falando. Não há nada de errado com a violência, tá? Então, o conceito de justiça platônica, esse termo é bem legal, é que tudo no seu devido lugar é certo, né? A CNV ela não vai tratar como certo e errado, mas tudo no seu devido lugar é bom, tudo no seu devido lugar funciona, é positivo, tá? Não é que Deus errou e criou a violência e a gente tem que se livrar dela, não é isso, né? A violência no lugar certo é boa, tá? A violência no lugar certo é o melhor a se fazer, só que no lugar certo. O problema é que com a nossa sociedade é que a gente é como um pedreiro com um martelo para construir uma casa. Só tem um martelo. Quando você só tem uma ferramenta para construir a casa, você vai usar essa ferramenta para tudo, e até para coisas que elas não são tão adequadas, que tem ferramentas melhores. E aí e a nossa sociedade é assim, a gente usa violência para tudo, para resolver problemas, para evitar problemas, problemas financeiros, problemas de todos os tipos, né? E aí a gente vai entender com a CNV, a gente vai receber mais ferramentas, e a gente vai entender que a violência ela é boa quando ela está no seu lugar, né? E que é uma parcela muito pequena da nossa vida os momentos que a gente vai usar a violência. E quanto mais adequado, quanto mais saudável está o nosso ambiente, menos a gente vai precisar de violência. Mas a violência nunca vai acabar, e a gente não quer acabar com a violência, tá? A gente só quer acabar com a violência no lugar errado, né? Usar a violência quando outras coisas são mais adequadas, quando outras coisas são melhores de serem usadas, tá? E aí eu trouxe alguns pontos, e isso é importante para ilustrar. Eu quero muito ilustrar essa questão, né, de que a ideia da CNV não é acabar com a violência, né? É só não usar a violência como resolução para tudo, né? E o que a gente vê na sociedade é assim: se não der certo, usa violência, e se aquela violência não der certo, usa mais violência. É isso que a gente vê na sociedade, nos filmes, em todos os lugares, né? E aí a gente quer mudar essa lógica, né? Só
usar a violência quando realmente é para usar a violência, quando ela é a melhor opção. E quando se usa violência, quando se concorda com o uso da violência dentro da CNV. O uso protetivo da força. Então, por exemplo, busca impedir um dano imediato ou proteger a vida. Então, por exemplo, alguém vem com uma faca em cima de você. Você não vai, naquele momento, provavelmente não vai dar para você dialogar e aplicar a CNV e conversar com a pessoa. Talvez você tenha que empurrar a pessoa. Empurrar a pessoa é uma violência, mas é uma violência para autoproteção, autodefesa. Não tem outra opção do que senão empurrar a pessoa. O que eu costumo dizer é que assim, a maioria das brigas que a gente tem não é você estar andando na rua e do nada você toma uma facada, você toma um soco na cara. A maioria das brigas começam com interações, com falas, com comunicação. Né? Então, tipo, você tem um carro fechado, aí você começa a gritar, outra pessoa começa a gritar, isso escala e vira uma briga. Você está na rua, alguém olha torto e alguém fala alguma coisa, isso vira uma briga, né? Dificilmente uma briga, ela já inicia com a briga, né? Você viu uma pessoa na rua, não conhece, nunca viu, não tem nenhuma relação e já começa a sair no soco. Geralmente isso não acontece, né? Comigo nunca aconteceu. Geralmente é uma comunicação ruim que vai escalando e vai se tornando uma briga. Mas existe a possibilidade de acontecer algo nesse sentido, sei lá, você está sofrendo um assalto, uma tentativa de sequestro e o ideal é não reagir, mas por algum motivo ali dá para reagir e isso tá tudo bem. Ou sei lá, alguém pisa no seu pé, né? Alguém pisa no seu pé, você não vai conversar com a pessoa, talvez você empurre a pessoa para tirar aquela dor imediata, né? E depois peça desculpa e converse, explique, mas de imediato você usa ali de força, usa de violência para se proteger. Ok. É claro que, como eu falei, geralmente os acontecimentos, as ações que exigem de violência, elas não começam exigindo violência. Geralmente tem outras coisas que acontecem antes que a gente pode fazer, outras coisas que acontecem antes que a gente pode fazer para evitar ou para escalar essa violência. E vamos lá, o próximo. Defesa diante de uma ameaça real. Então, por exemplo, alguém vai roubar seu carro, tá invadindo seu carro, tá invadindo a sua casa, alguma coisa do tipo. E de novo, né, sempre o ideal é não reagir, né, na maioria dos casos, mas às vezes a gente precisa. Ou sei lá, um animal na floresta. Você tá andando na floresta e vem uma onça. O que você vai fazer? Vai trocar ideia com a onça? Às vezes dá, né? E é bom sempre a gente olhar para todas as opções antes de usar a violência. Mas às vezes você vai ter que dar um grito, que já é uma violência para assustar. Às vezes você vai ter que dar uma cajadada, bater um galho no bicho, bater um galho no chão, né, para mostrar força, para mostrar um poder ali e usar uma violência para evitar, né, algum tipo de coisa pior. Então esse também é um uso legítimo, né, da violência. Então, sei lá, eu acho que esse é um exemplo muito bom, né? Uma onça vem, você tá no mato, uma onça ou uma cobra vem pra cima de você, para se proteger você faz algum ato de violência, dá um chute, dá uma bicuda na cobra. Porque ali naquele contexto talvez não desse para fazer outra coisa, né? Geralmente dá para não machucar o animal e só espantá-lo, né? Mas às vezes está muito no calor do momento, não tem muito o que fazer e é isso, né? O próximo é contenção para evitar riscos, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo que o próprio Marshall dá nos livros, né? Tem uma criança correndo para atravessar a rua. E aí tá vindo um carro, tá vindo um caminhão. A criança tá correndo e tá vindo um caminhão. Em vez de você chegar, olha, quando eu vejo você andando na velocidade X em direção à rua e vejo um caminhão vindo na sua direção, até você falar tudo isso, a criança já morreu atropelada.
o que a gente faz? A gente empurra a criança, pega no braço, puxa, faz alguma coisa ali para evitar o dano, né? Porque às vezes a criança ela não tem ainda a consciência de que aquilo pode acabar com a vida dela, né? E a gente como adulto, a gente está vendo e ali não tem um tempo hábil para dialogar, né? Para fazer uma outra coisa. E aí a gente vai puxar a criança, às vezes dar uma bicuda na criança, empurrar, mas não porque a gente é o dono da verdade, não porque a gente tem mais conhecimento de alguma coisa, não, é porque a gente está vendo ali que tem um risco de dano real e imediato, né? Isso é muito temerário, né? Porque a gente tem que separar o que é risco real de dano e o que é um risco imaginado de dano, né? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, é fácil para vocês, eu espero que seja fácil, né? Mas é um pouco mais fácil de enxergar que realmente, se a gente deixar a criança solta na rua correndo, ela pode se machucar, né? Se ela estiver indo em direção a um carro e ela não está vendo, a chance é muito grande de ela ser atropelada, né? Mas isso também pode ser usado como justificativa para outras coisas, né? Por exemplo, um país invadiu outro país dizendo que o outro país ia invadir primeiro, né? A gente vai fazer isso para evitar uma guerra. Então começa uma violência ali para evitar uma suposta violência, né? Então isso tem que se olhar para isso, né? Ter essa definição, essa divisão clara do que é um risco real e do que é uma imaginação, é uma extrapolação de um risco, né? Mas existe alguns momentos que a gente vai dar uma bicuda na criança, vai empurrar, vai puxar, vai fazer alguma coisa para poder salvar a vida dela, né? E o clássico que a gente vê nos filmes de romance, né? O mocinho empurra a mulher para ela não ser atropelada no meio da rua, né? Isso, empurrar e fazer ela cair no chão é uma violência, só que é uma violência para salvar a vida, né? Então, esse também é um caso legítimo de violência e que mesmo dentro da CNV isso acontece. Acontece e tá tudo bem se acontecer. Daqui a pouco eu vou precisar desligar o fogo ali. E aí, um outro caso legítimo de uso da violência é para estabelecer limites, né? Por exemplo, dizer não ou para interromper abusos, né? Então, sei lá, abusos, você pode escolher o que vier na sua mente. É legítimo a gente cometer atos de violência, né? Às vezes um não ele pode ser violento, né? Mas às vezes para além de um não também pode, né? Sei lá, a gente tá sofrendo tortura, a gente dá uma facada na pessoa que tá torturando a gente para parar a tortura, tá tudo certo? Tá tudo certo, pode, né? Porque ali a gente tá se protegendo, tá colocando os limites e tudo mais, né? E dizer não para poder é a coisa mais simples, né? Uma coisa mais do dia a dia, porque assim, a maioria de nós não é e nem nunca foi nem nunca vai ser torturado, graças a Deus, né? Mas uma coisa mais do dia a dia é a gente ter que dizer não para uma coisa que a gente não quer fazer, né? Tipo, não quero fazer nisso, não. Às vezes a pessoa que recebe esse não, ela vai se sentir violentada, né? Ainda mais se tiver alguma questão de papel, a gente vai falar mais sobre papéis lá na frente, né? Pai, mãe, filho, esposa, coisa do tipo, né? Então, os papéis, eles têm uma carga de expectativas, né? Você é esposa, você tem uma carga de expectativas, se você é filho, tem uma outra, se é funcionário, uma outra. E às vezes a gente dizer não para essa coisa, essa expectativa que o cargo traz, né, que o papel traz, pode soar como uma violência para o outro, mas é legítimo, a gente pode falar não para colocar os nossos limites. Tipo assim, para mim não dá, não vou fazer e tá tudo bem. Outro caso de violência que é legítimo é intervenção necessária para cuidado e proteção. Nesse caso aqui, imagina você pegar um animal, pode ser um pet, e cortar a unha de um gato, por exemplo, ou dar banho no gato. Dar banho no gato às vezes é tortura, né? Porque geralmente gato não precisa de banho, mas sei lá, o gato tá todo cagado, o gato não consegue limpar alguma parte do corpo, né? Porque é muito gordo, alguma coisa assim, aí você precisa dar um banho no gato.
o gato vai receber isso como uma violência. Se você precisar cortar a unha do gato, e de novo, nem sempre precisa cortar a unha, né? Pra quem tem gato sabe. Geralmente não precisa, mas em algum contexto, por algum motivo, precisa cortar a unha do gato, ou precisa castrar o gato. Tudo isso são violências, né? Só que são violências sob alguns contextos são necessárias para manter a ordem, para manter a proteção, para manter o cuidado de alguma outra coisa, né? E aí a pessoa ou o gato, né? A pessoa pode ser o gato também, recebe aquilo como uma violência, mas não é, né? E aí, de novo, precisa ter muito cuidado, né? Da gente não usar isso como desculpa para cometer violência. Tipo assim, eu joguei fora o seu livro porque era um livro de macumba. Muitos de nós já sofremos isso, né? E aí pra mãe que jogou fora, ela tá fazendo um ato de cuidado, de proteção. E pra gente é um ato de violência, né? Então tem que tomar esse cuidado de entender o que é de fato e o que não é, né? Enfim. E assim, basicamente é isso, né? A questão da violência. Então, é para ressaltar que quando a gente fala de não violência, né, de comunicação não violenta, cultura não violenta, cultura de paz, não é que a gente nega a violência, tá? A violência ela é boa desde que esteja no seu lugar correto, né? O que a gente nega é usar violência para tudo, ou usar violências onde não era para usar violência. Então, tudo no seu devido lugar é bom. Geralmente, quando a gente domina a CNV e a gente está num ambiente onde se tem o domínio da CNV, não só de você, mas dos outros, geralmente a violência ela não se manifesta. Ou muito raramente ela vai se manifestar. Porque, é como eu falei, as brigas elas não começam com um soco na cara, elas começam sempre com uma coisa pequena que vai escalando, escalando, escalando. E aí quando você já domina a CNV a chance de escalar é muito menor, né? E se você estiver num lugar onde mais pessoas dominam a CNV, a chance de escalar é mínima e quase zero. E aí a chance de você ver algum ato de violência ela diminui, né? Se tiver criança ela aumenta, né? Porque às vezes a gente tem que salvar a criança de coisas, mas no geral, quanto mais CNV no ambiente, menos a gente vê violência tendendo a zero, tendendo a não ver, a viver a vida sem nenhum tipo de violência. Tá? E aí o maior tipo de violência que a gente observa está na comunicação. Depois a gente vai lidar com cada uma dessas questões, entender que tipo de violência é essa que a gente está falando, como ela se manifesta e coisas do tipo. Mas, em geral, o que a gente vê mais onde a gente vê mais violência é na comunicação mesmo, né? E também, assim, tudo passa pela comunicação, né? A vida, ela é relacionamento, a gente está sempre se relacionando e a gente se relaciona muito pela fala, né? Pela comunicação. E também dá para exercer violência sem a fala e tudo mais, mas a gente se relaciona se comunicando, então toda violência vai passar também pela comunicação. Mas enfim, deixa eu ver, acho que tinha uma mensagem aqui, né? Meu interesse eu tô lendo mensagem. Meu interesse na CNV aumentou quando eu descobri, por você, que essa linguagem combate a depressão. Sim, é muito boa. Porque, de novo, né, tudo passa por comunicação, né, e a depressão, essas condições que não são uma estrutura cerebral, né, não é que tipo, o seu cérebro é depressivo, né, é uma situação que a gente está passando, geralmente ela tem origem, não que ela tenha origem, mas ela se mantém pela comunicação, né, os pensamentos ruminantes, a gente fica se cobrando o outro e várias coisas assim, né? E aí quando a gente aprende a auto-aplicação da CNV, a gente tem mais uma ferramenta para lidar com isso. Essa é até uma coisa que eu quero falar num outro momento, mas assim, o cérebro,
ele é um conjunto de caminhos, né? Os neurônios ali, as sinapses, a energia passa pelos neurônios por um conjunto de caminho, né? E quando a gente repete muito um caminho, ele vai se fixando. É igual andar no mato. Quanto mais a gente anda por uma mesma trilha, mais aquela trilha vai virando trilha, né? Mais a terra vai ficando batida. E aí no cérebro também. E aí geralmente quando a pessoa está em depressão, ela está acostumada a julgamento, auto-julgamentos, autocobrança, um monte de coisa. E aí ela vai automático, né? Então tipo, eu fiz errado, blá, 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 aquela coisa toda. E aí quando a gente muda a linguagem, a gente obriga o cérebro a criar outros caminhos. Então eu, por exemplo, quando eu estou irritado, eu fico irritado com a minha esposa, por exemplo, né? E aí, quando eu aprendi CNV e estou fazendo mais meditações, eu paro, eu paro e penso, pô, isso aqui é só o meu cérebro no automático, eu não sou assim, eu não penso assim, isso não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. E aí tento forçar novos caminhos ali, né? E a CNV ela ajuda muito nisso. Você pode, por favor, apagar... Priscila? 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 Pode, por favor, apagar o fogo? Obrigado. É. E apagar ali o cultivo, as paradinhas do cultivo de cogumelo. Enfim, aí a gente vai criando novos caminhos e os pensamentos ruminantes e a coisa toda que vai só piorando, ela vai sendo transformada. Bom, e aí também, esse é outro ponto, né? A visão de mundo do semear, ou do semear não, também do semear, mas da comunicação não violenta. É importante, como eu falei, para mim o mais importante da CNV é entender que ela é uma nova visão de mundo, né? Mais do que uma proposta de linguagem, mais do que uma ferramenta, mais do que qualquer outra coisa, ela oferece uma visão de mundo diferente, né? Você precisa adaptar a sua visão de mundo para a linguagem, ou a linguagem ela vai adaptar a sua visão de mundo, né? Na CNV a gente entende que tem o acontecimento, né? O que é o acontecimento? É aquilo que está acontecendo de fato, né? É o fato, né? Então, eu, por exemplo, sei lá, eu tô tomando, vou para uma coisa mais besta, mas depois a gente vai para uma coisa mais elaborada. Tô tomando chá. Esse é um acontecimento. E aí a gente entende que esse acontecimento ele está vinculado a um sentimento e a uma necessidade. Nem sempre o sentimento está muito claro, ou às vezes ele não está tão presente, mas sempre tem uma necessidade. Então estou tomando chá porque eu tenho uma necessidade de água, ou de pausa, ou de acolhimento, ou sei lá, posso estar tomando chá porque eu quero ter mais tempo para pensar. Mas o acontecimento, aquela ação que eu estou fazendo, por trás ela tem uma necessidade, tá? E aí vamos para o exemplo mais concreto, né? Então, um exemplo mais de dia a dia. Então, vi a louça não lavada e surtei e gritei. O gritar, ele é o acontecimento. Ele é o acontecimento. A louça não lavada também é um acontecimento, né? Então, quando eu vejo a louça não lavada, eu sinto... Aí, assim, o que foi feito é o acontecimento, né? Então, o gritar é um acontecimento. E esse gritar, ele aconteceu por algum motivo, né? E aí a gente vem pro sentimento, né? Eu gritei porque eu senti raiva. Eu gritei porque eu senti injustiça. Injustiça e raiva eles são muito próximos. Eu senti raiva, eu senti frustração, eu senti melancolia, tristeza, algum sentimento. Geralmente a raiva, o grito estão mais juntos, né? Eles acontecem mais em paralelo. Então o acontecimento ele não está no vácuo, né? E por que isso é importante? Para a gente não julgar nem assim nem o outro, né? A gente entender tudo que a gente faz, tudo que o outro faz, ele vem por conta de um sentimento, né? Então o Rodrigo não é louco porque ele gritou, ele não é louco, ele está sentindo alguma coisa, ele gritou porque ele está sentindo alguma coisa, né?
Depois a gente vai falar sobre a violência mais uma vez, e aí isso vai encaixar melhor. Mas assim, o acontecimento, ele vem por conta de um sentimento, tá? Então, a pessoa que briga no trânsito, ela não é louca, ela só tá entregue àquilo que ela está sentindo, né? A pessoa que chora, ela chora porque ela está sentindo tristeza. A pessoa que está em depressão é porque ela está sentindo algum sentimento ali. A pessoa que está feliz, ela também está sentindo um sentimento. Então, todo acontecimento ele vem por conta de um sentimento, tá? Do mais simples, que é tomar um chá, até o mais maluco que a gente olha, a pessoa tá correndo pelada na rua. É maluco, mas por trás daquilo tem um sentimento. E aí entender que também por debaixo do sentimento tem uma necessidade, né? Então assim, a pessoa que gritou, por que ela gritou? Porque ela sentiu algo. E por que ela sentiu algo? Porque ela tem uma necessidade de algo. E o que é a necessidade? A necessidade são coisas, tem várias formas de explicar necessidades. Não é algo tão simples. Quando fala de sentimento, já vem alguma coisa na mente, né? A necessidade não necessariamente. A necessidade é algo que a gente acredita ser importante para cuidar da vida. Essa é uma definição. Vamos pegar a definição do chat. Valores e necessidades humanas universais que sustentam a vida. Nossa, essa definição tá péssima. Mas vamos voltar na que eu dei, né? Então, a necessidade é algo que a gente acredita que ajuda a sustentar a vida. Então, por exemplo, necessidade de água ajuda a gente a se manter vivo, necessidade de comida ajuda a gente a se manter nutrido, necessidade de conexão, né? De ser amado, de acolhimento, de diversão. São coisas que a gente entende como necessárias para ter uma vida maravilhosa, para a vida ser boa ou só pelo menos para ter uma vida, né? Igual água, que a gente precisa para manutenção da vida. Então são coisas que são boas para a vida e são boas para manter a vida, tá? E aí existe uma lista de necessidades. Para quem já está acompanhando o grupo de CNV, a gente teve um exercício sobre a lista de necessidades. Deixa eu ver se dá para mim. Eu queria estar aparecendo. Lista de necessidades CNV. Deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui com compartilhamento. Não. Enfim, existem uma lista de necessidades. Deixa eu tentar compartilhar assim, para vocês verem. Lista de necessidades. Existe uma lista de necessidades da CNV, tá? Outras linhas de pensamento, outros estudos de psicologia e tudo mais, tem outras listas de necessidades. Essa daqui é da CNV, essa aqui especificamente, que foi o Marshall que fez ali um condensado, né? Ele pegou de outros autores da época e falou, essas aqui elas não se repetem, né? Então acho que essas são as que são. E por algum tempo ele até deixou para outras pessoas contribuírem e ver se dava uma outra lista e acabou ficando essa, né? O Marshall hoje já é falecido, né? Mas todo mundo pode continuar o trabalho do Marshall se achar que faz sentido, e acho que o Marshall não teria problema nenhum com isso, né? Mas essa daqui é convencionada, né? Essa lista é convencionada e essa lista que a gente costuma usar. Inclusive, essa lista aqui em específico tem mais coisa do que a do Marshall. Isso que é muito legal no Marshall, né? Ele encorajava isso, né? A continuar o trabalho dele. Enfim, porque eu estava falando de lista de necessidades, tá? Vamos voltar aqui para a parada. Então, vamos só dar uma passadinha bem rápida nas necessidades, né? Então, não, aqui não é a lista de necessidades, é a lista de sentimentos. Mas enfim, existe uma lista de necessidades que tem mais ou menos umas 36, 38 necessidades. E são essas que eu falei, né? Dentre essas que eu falei. Então, acolhimento, água, comida,
amor, diversão, entretenimento, aceitação, reconhecimento, existem vários. E aí, é, vai até aí a CNV, né? Então a gente e aí vamos inverter a lógica, né? Como que se dispara a gente chama de carga emocional. Então o grito, por exemplo, né? Como que se dispara um grito? Por que acontece um grito dentro da CNV? Esse grito ele vai interferir numa necessidade. Agora aquela lista é legal. Esse grito ele vai interferir numa necessidade. Então aconteceu o grito, acontecimento. Então é daí que começa a treta. Então toda ação ela tem lá uma necessidade e tem um sentimento, né? Então o acontecimento é a primeira coisa. Aconteceu algo. Eu vi a louça suja, tá? E aí duas coisas podem acontecer em relação a necessidades, tá? Uma, que é essa primeira lista aqui, é a primeira coluna. Duas coisas podem acontecer. A da primeira coluna é quando as nossas necessidades são atendidas. Eu vi a louça não lavada e aquilo atendeu minha necessidade. E aí existe uma lista de sentimentos que são disparados quando a nossa necessidade é atendida. Então, eu vi a louça não lavada e isso atendeu minha necessidade de lazer, de descanso, de pausa. E isso me deixa bem-humorado, me deixa aliviado, me deixa satisfeito naquele momento, por algum motivo. Né? Essa coluna de quando as nossas necessidades elas são atendidas, né? De sentimentos que a gente tem quando as nossas necessidades são atendidas, geralmente são aquilo que a gente chama de sentimentos bons. Né? Que na CNV a gente não usa essa nomenclatura, porque não existe bom e ruim. Né? A gente usa essa nomenclatura de quando as nossas necessidades são atendidas. Né? Então minha necessidade foi atendida, eu vou sentir coisas agradáveis, né? Coisas que eu gosto, que eu prefiro. Quando minhas necessidades não são atendidas, é a segunda coisa, eu vou sentir coisas que não são agradáveis, né? E é aquilo que a gente geralmente chama de coisas ruins, sentimentos ruins. Mas de novo, na CNV a gente não usa esse termo. Então eu vi a louça não lavada, eu posso me sentir frustrado, posso me sentir chateado, irritado, solitário, posso me sentir desanimado, desesperançoso por conta de alguma coisa, tá? E aí, vi a louça não lavada e dei um grito, né? Então vi a louça não lavada, ver a louça não lavada, acontecimento. Por trás desse acontecimento, qual é o sentimento? O sentimento foi de raiva. Por que aconteceu a raiva? Porque a necessidade de ajuda, de necessidade de ordem não foi atendida. Vamos ficar com essa de ordem para ficar mais tranquilo. Então, aconteceu algo, eu vi algo, e aí eu senti, a minha necessidade de ordem não foi atendida, e eu vi a louça não lavada, minha necessidade de ordem não foi atendida. E aí, por conta disso, é disparado um sentimento, né, que é um sentimento de raiva, e esse sentimento de raiva me faz gritar, tá? E Rodrigo, não é Marshall Rosenberg, tá? Rodrigo, eu gosto de colocar crença também aqui para trazer uma camada a mais de complexidade. Então, assim, um exemplo que eu sempre uso, já usei várias outras vezes, é a questão de luto, né? A questão de morte na família. Na nossa cultura, quando acontece algo, alguém morre, morrer é um acontecimento. Minha mãe morreu, esse é o acontecimento. E aí isso vai atender ou não a minha necessidade? Depende. Né? Em algumas culturas, a mãe morrer é bom, a pessoa fica feliz, dá uma festa, a mãe vai encarnar, vai acabar o sofrimento. Em outras culturas é ruim, porque vai ficar sem a mãe, vai sofrer, acredito que nunca mais vai ver ela. Né? Então, aquele mesmo acontecimento, dependendo da cultura que você está, ele pode atender ou não atender a sua necessidade. Dependendo do momento que você está, ele pode atender ou não atender a sua necessidade, como o caso da louça, né? Se eu tô querendo descansar, eu vejo a louça não lavada,
isso pode atender ou não a minha necessidade de descanso, de alívio. Né? Eu posso pensar, pô, a louça não está lavada, vou deixar a louça aqui, tá suave, amanhã eu lavo, maravilha, fiquei feliz, contente, tô satisfeito, vou assistir meu Netflix relaxado. Ou eu posso olhar a louça e pensar, putz, eu vou ter que lavar a louça. Né? E aí o que vai determinar se você tem que lavar a louça ou não tem que lavar a louça? A sua crença. E é por isso que eu gosto de colocar a crença aqui. E é por isso que o mesmo acontecimento ele pode disparar sentimentos diferentes, tá? Não necessariamente todo mundo que vê uma louça não lavada vai ficar com raiva, não necessariamente todo mundo vai ficar triste ou todo mundo vai ficar feliz. Depende do que? Da crença. E a crença ela aí isso abre vários leques, né? Mas ela é pessoal, ela pode ser cultural, ela pode ser herdada e tudo mais. Mas assim, cada um tem a sua crença, né? Então, não necessariamente a mãe de alguém morreu, essa pessoa vai estar triste. Pode ser que ela não esteja. Pode ser que a mãe estava sofrendo há muitos anos e aí quando ela morre é um alívio, é uma felicidade, né? Quem já passou por casos assim entende, né? A pessoa está ali acamada há vários anos, quando ela morre é um alívio, não é uma tristeza. A tristeza a gente passa antes da pessoa desencarnar. E aí, então, assim, o acontecimento, ele é o fato, né? O mundo material, o mundo real, se chama o que você quiser. Mas é o fato que aconteceu. E aí a necessidade que vai ser mexida, vai ser disparada ali, vai depender da crença. E é muito e também assim, o sentimento que a gente tem também vai depender da crença, tá? Então, a CNV ela coloca a nossa responsabilidade pelos nossos sentimentos. Por quê? Porque é pessoal nosso, né? Então, porque depende da minha crença, né? O fato é o fato. A louça não está lavada. Agora, como eu vou sentir, como eu vou responder a isso é minha responsabilidade, né? Então, responsabilidade é habilidade de responder. Eu gosto desse termo, né? Habilidade de responder. Não deve ter nada a ver com a palavra em si, mas pode ser que tenha. Mas é o como a gente responde, né? A habilidade de responder. Então, como a gente vai responder aquele fato é responsabilidade nossa. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né? Então, não é porque eu tô com raiva que eu tenho que gritar. Não é porque eu tô com raiva que eu tenho que matar alguém, né? Então, é nesse sentido. A responsabilidade é nossa. E pelos sentimentos também. Não é porque a louça não está lavada que fulano me fez me sentir raiva. Não, o que me fez sentir raiva foi a minha necessidade de ordem. Porque ela depende de mim, depende das minhas crenças, depende do que eu quero, não depende do fulano. Fulano não é responsável pelo que eu sinto, fulano não é responsável por eu ficar triste com a louça não lavada ou ficar triste porque a mãe morreu. Não é, a não ser que se fulano matou a mãe, né? A gente vai direcionar isso, mas o importante, mas também não é, né? O mundo externo é um estímulo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Mas assim, agora é entender que o acontecimento, todo acontecimento, ele tem por trás um sentimento, né? E mais abaixo tem uma necessidade. Então, a nossa necessidade, a gente vê alguma coisa, isso vai disparar lá uma necessidade, né? Vai interferir em alguma necessidade nossa, que a gente pode ficar satisfeito ou não satisfeito, né? Pode atender ou não atender a necessidade. Se atender nossa necessidade, a gente vai ficar feliz. Se não atender nossa necessidade, a gente vai ficar triste, com raiva, alguma coisa do tipo, né? E não só feliz, né? Existem várias outras emoções que a gente sente quando a gente tem as nossas necessidades atendidas. E, enfim, e tudo isso depende da nossa crença, né? E aí, de novo, eu gosto de colocar isso, não é no original, não tem, mas eu gosto de colocar isso para que a gente entenda que uma louça não lavada, ela pode ser boa ou ruim, a depender da minha crença, né? Então não é porque alguém vê o chão sujo e não limpa que essa pessoa é porca. Não, pode ser que o chão não limpo para ela é o que atende a necessidade dela, porque ela vai sentir que ela tem mais tempo para ela, que ela está se cuidando, que ela tem lazer, qualquer coisa do tipo, né? Aí vai da pessoa, né? Então isso é importante também, juntar tudo isso nessa visão de mundo.
Que mais? Aí, só para fechar o laço da violência, né? Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então lembra que a gente falou sobre sentimento, necessidade, sentimento e acontecimento? Quando eu grito porque a louça não está lavada, e o meu grito é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então eu tenho uma necessidade que não foi atendida, isso me trouxe sentimentos que não são sentimentos que eu queria ter naquele momento, e por não conseguir lidar direito com esses sentimentos, ou não saber lidar direito com esses sentimentos, eu tenho uma expressão trágica dessa necessidade não atendida. E aí isso é muito importante a gente lembrar, né? Quando você vê alguém gritando no meio da rua, alguém xingando, alguém, sei lá, fazendo qualquer tipo de violência, lembra que por trás dessa violência existe uma necessidade não atendida. Então aquela pessoa que está violentando, ela tá tendo uma necessidade não atendida, ela tem uma necessidade dentro dela que não está sendo atendida, né? Isso ajuda muito a gente ver a humanidade por trás da violência, né? A gente entender que aquela pessoa, ela é humana, ela tem sentimentos, ela tem necessidades. Isso vai ajudar muito a gente se empatizar com essa pessoa, tá? Isso não quer dizer que como vítima a gente tem que empatizar aquele que está nos agredindo, né? Às vezes sim, quando der, quando fizer sentido, mas a maioria das vezes não, né? Principalmente quando essa violência é muito grande ou é um tipo de abuso, alguma coisa assim. Mas é muito bom você ter esse olhar, né? A pessoa que está tendo uma violência, ela tem uma necessidade que não está sendo atendida. Aquela violência, aquele grito, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, fechado esse laço, e aí, para fechar o laço do início, né? A violência ela é boa quando ela está dentro disso, quando ela está dentro disso que a gente passou, né, o uso protetivo da força, contenção de danos, né, quando ela está no lugar certo ela é boa, e agora ela vai, a violência que a gente quer evitar, que a gente não quer que aconteça, é essa violência que é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. A gente quer que as nossas expressões de necessidade não atendidas, elas não sejam trágicas, elas não sejam violentas. Por quê? Porque a violência ela separa, né? A ideia da CNV é conexão e autenticidade. E a violência ela separa, né? Se você vem e me xinga e eu te xingo, a gente não sai mais unido, a gente não sai mais próximo, a gente vai sair mais distante, né? E aí a gente traz uma série, a CNV vai trazer uma série de ferramentas para que as nossas expressões de necessidades, sejam elas atendidas ou não atendidas, que também a CNV tem recursos para a gente expressar quando as nossas necessidades estão sendo atendidas, essas expressões elas não sejam trágicas, elas não nos separem, né? Porque o que a gente aí de novo, né? As violências elas não começam com um soco na cara, ela começa com conversas que vão escalando, né? Se lá no começo da conversa a gente tem uma necessidade que não está sendo atendida e a gente consegue tratar dela de uma forma não violenta, tratar dela de forma que a gente vai se conectar mais com a outra pessoa, a coisa se inverte, ela não vai escalar, não vai virar uma briga, não vai deixar marcas, não vai deixar machucados naquela relação, ela vai, pelo contrário, trazer mais aproximação para essa relação, né? Então, a CNV ela vai trazer ferramentas para isso, tá? Começando a ficar cansado. Aí, outras coisas importantes. Talvez isso aqui nem precisava estar aqui, mas vou deixar e depois de repente a gente vai trabalhar nisso. Lembra que a gente falou de necessidades atendidas e não atendidas? Para que a gente tenha nossas necessidades atendidas, e qual é que é das necessidades serem atendidas? Lembra que quando a gente
tem as nossas necessidades atendidas, a gente sente coisas agradáveis, entre aspas, né? A gente tem lá aquelas emoções que são gostosas, né? Que a gente quer, que a gente busca. Felicidade, alívio, aceitação, pertencimento e aceitação é a mesma coisa, né? Uma série de coisas que são agradáveis, né? Então, o que a gente busca conscientemente e inconscientemente na vida é ter as nossas necessidades atendidas. Quando a gente tem ferramentas como a CNV para isso, a gente tem uma chance maior de ter essas necessidades pelo menos compreendidas, talvez até atendidas, e a gente tem uma chance maior também de entender as necessidades dos outros e de atender ou não essas necessidades. E aí quando a gente tem mais ferramentas, a gente usa menos as outras ferramentas, né? Então lembra que eu falei que na sociedade a gente usa violência para tudo? Né? Então nas nossas relações a gente costuma usar violências estruturais, tipo assim, você é meu filho, você tem que me obedecer, isso é uma violência estrutural. E também usa de manipulação. Quando a gente não tem muitos recursos, a gente acaba usando manipulação. Talvez conscientemente, talvez inconscientemente. E aí quando a gente tem mais recursos conscientes para buscar atender as nossas necessidades, ou buscar ajuda para atender as nossas necessidades, a gente tende a não usar de manipulação, não usar de violência, porque a gente tem outros recursos que são mais eficientes para conseguir isso, né? Então, em vez de você simplesmente mandar no seu filho e bater se ele não obedecer, você tem vários outros recursos para fazer, para poder ter as suas necessidades atendidas. E aí o pedido vai ser um desses recursos, tá? O pedido é você dizer qual é a sua necessidade e fazer um pedido mesmo. Você fala, olha, você pode fazer tal coisa? Né? E aí existe uma estrutura de como fazer dentro da CNV, né? E aí, lembrando, as estruturas elas só apoiam, não precisa ser exatamente assim, mas precisa seguir esse conceito. E o mais importante é que o pedido ele não tem que ser realizado, né? Para ser um pedido, de fato, a gente não pode ter a expectativa dele ser realizado. Eu costumo dizer que o pedido é um presente que a gente dá para a pessoa. Por que é um presente? Primeiro que você pode aceitar ou não um presente. Outra palavra que eu gosto é oportunidade, porque a oportunidade a gente não é obrigado a aceitar, né? A gente pode dispensar a oportunidade. Por que é um presente? Porque é uma oportunidade. Porque é uma dádiva. Porque assim, você está expressando para a pessoa o que ela pode fazer para tornar a sua vida mais maravilhosa. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer que a vida da outra pessoa seja mais maravilhosa. E a gente saber como tornar a vida da outra pessoa mais maravilhosa é maravilhoso. É muito bom para mim saber que o que você quer aprender. É muito bom para mim saber o que você precisa, o que você quer, o que vai te deixar feliz, o que vai te deixar aliviado. Isso é muito bom para mim. Eu quero saber. Fica à vontade, mano. Vai ficar gravado depois. Você assiste ao resto se quiser. Gratidão por hoje. Então, assim, é um presente, né? A gente saber o que você quer, saber. Eu tava só avisando que a Mana vai sair da reunião, mas voltando. É muito bom pra gente saber o que o outro quer, o que o outro tá precisando, a necessidade do outro, para que a gente possa escolher se a gente quer fazer ou não, né? E às vezes a gente vai querer e vai ser legal, né? A gente deixa o outro feliz, deixa o outro contente, aliviado e tudo mais, isso é gostoso, né? Dentro de uma relação a gente sente aquela troca, aquela energia fluindo, né? E aí quando a gente não sabe o que o outro quer, a gente tenta adivinhar, às vezes acerta, às vezes erra, e a maior parte do tempo erra e não funciona muito bem. E aí quando a gente não pede para a pessoa pode não a chance da pessoa não atender as nossas necessidades quando a gente não pede ela é muito maior, né? E aí isso pode atrapalhar as relações e tudo mais. Mas enfim, o pedido é essa oportunidade, é esse presente que a gente dá para a pessoa de tornar a nossa vida mais maravilhosa se ela quiser. E aí é importante a gente entender que se ela não quiser, não precisa, né? E tá tudo bem. Quando a gente incorpora isso, né? Que tá tudo bem, que não precisa, isso fica muito melhor, né? Porque aí a gente não vai estar exigindo nada da pessoa, a pessoa não vai sentir nenhum tipo de exigência
e a coisa fica mais leve, né? Aí você faz pedidos, a pessoa considera esses pedidos, ela pode realizar ou não e tá tudo certo, né? Como o pedido de você se inscrever no canal, dar um joinha aí, você pode fazer ou não e tá tudo certo. E isso também me faria muito feliz, ter um canal com muitos seguidores e muitas curtidas e tudo mais, e ter essa mensagem espalhada para mais pessoas, né? Mas isso é só um pedido, quem não quiser não precisa e tá tudo certo. Outro ponto que é interessante a gente abordar é o conceito de estratégia e preferência. Tá? O que é uma estratégia? Quando a gente faz um pedido, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Estou com sede. Qual é a estratégia? A sede é a necessidade. Qual é a estratégia? Tomar água, tomar cerveja, tomar refrigerante, comer uma fruta, né? Uma maçã, uma uva, uma melancia. A necessidade é a sede, é a água, a necessidade é a água. Comer a fruta, tomar a água, beber a cerveja é uma estratégia, né? É uma ação que a gente faz a fim de atender a necessidade. Então, estou precisando de conversa, estou precisando de empatia. Conversar com Fúvio é uma estratégia. Conversar com alguém é uma estratégia. Depois eu vou usar o Fúvio para outro exemplo. Mas conversar com alguém é uma estratégia, né? Então eu estou sentindo vontade de empatia, estou sentindo necessidade de empatia. Como que eu vou atender essa necessidade? Eu posso conversar com alguém. Posso conversar com alguém, posso conversar com o chat GPT, posso conversar... Não, é meio triste, né? Conversar com o chat GPT, porque você precisa conversar com alguém, né? Então, se precisar de alguém para conversar, procure a gente no grupo de CNV que tem pessoas querendo conversar. Mas, às vezes, não tem ninguém, ou a gente não tá a fim de falar com ninguém, fala com o chat GPT. É uma estratégia. Então, a minha necessidade de empatia, e aí eu busco maneiras de realizar essa necessidade. Isso é estratégia. E aí, na estratégia, a gente tem a preferência. O que é a preferência? O que eu prefiro fazer, o que eu acho mais legal. Então, eu tenho sede, a minha preferência agora é tomar um chá. Porque esse chá tá gostoso, né? O chá vai matar minha sede? Vai. Cerveja mataria minha sede? Sim, também mataria. Se eu tomar muito, ela vai me dar sede depois, mas também me mataria minha sede. Se eu comer uma melancia, vai matar minha sede? Vai, também. Então qualquer uma dessas ações, elas atendem à minha necessidade. Mas eu tenho uma preferência, né? Agora eu quero chá. E aí talvez tomar melancia, eu não tome, eu não quero. Por quê? Porque a melancia não é minha preferência agora, tá? E às vezes a gente confunde muito isso, né? Principalmente quando tem aquele lance de papéis, né? Então, eu tenho minha parceria. E aí eu tô com necessidade de contato físico, a minha preferência pode ser minha parceria. E tem de ser a minha parceria, né? Porque como a gente tem essa preferência, a gente costuma ficar perto das pessoas que a gente tem essa preferência. E aí isso é importante para a gente não confundir a preferência com a estratégia, né? Porque muitas vezes a gente cobra do outro, preciso tossir, cobra do outro como se fosse obrigação do outro, principalmente quando existem esses papéis, né? Então, se eu estou eu fiquei a buzinada do... Quando, vamos usar Auto CNV aqui, né? Quando o caminhão passa buzinando enquanto eu estou fazendo o vídeo, isso me deixa irritado e frustrado, porque tenho uma necessidade de ordem para trabalhar, né? Uma necessidade de silêncio para trabalhar. Mas passado o momento de alta empatia, até me perdi. Então, não confundir estratégias com preferências, né? Então, muitas vezes a gente tem a preferência por alguém, então eu tenho preferência que o Fúvio converse comigo para mim resolver minha empatia, porque eu gosto do papo do Fúvio, o Fúvio ouve bem, e aí eu preciso de empatia, a minha preferência é Fúvio. E aí eu vou mandar mensagem lá pro Fúvio. Se eu for um amigo legal e o Fúvio falar não, agora não posso, ou não tô afim, ou te vira. Se eu for um amigo legal, se eu for um amigo dentro da CNV, eu vou falar, tudo bem, essa era a minha preferência, mas eu posso atender a minha necessidade de uma outra forma, né? Ou talvez com uma outra pessoa.
talvez com alguma atividade, talvez com uma medicina, talvez com chat GPT, mesmo sendo triste, mas não vou cobrar do Fulvio que ele atenda a minha necessidade. Por quê? Porque ele não é a forma de atender a minha necessidade, é a minha preferência para atender essa necessidade. E aí, de novo, a questão dos papéis, elas acabam nos confundindo aqui. Às vezes a gente tá ali num relacionamento e aí a gente tá com uma necessidade e a gente pensa, e a nossa preferência é a nossa parceria, e aí a gente confunde isso com a estratégia e acha que é a obrigação da outra pessoa atender, né? E isso desgasta muito as relações, né? E aí, quando a gente lembra de que isso é uma preferência, né? A minha preferência, eu tô com necessidade de um abraço, a minha preferência é que o Fulvio me abrace, mas é a minha preferência, né? Se o Fulvio não quiser me abraçar, eu posso encontrar uma outra estratégia, e tá tudo bem. E também a gente vai aprender depois que tem a solução ganha-ganha. Tipo assim, o Fulvio não quer falar comigo agora, mas ele pode falar comigo no final da noite. A gente tem uma solução ganha-ganha, que eu vou ter a minha necessidade atendida e ele a dele. De repente ele tá fazendo outras coisas ali e não pode agora, mas ele pode mais tarde. A gente encontra uma solução que ajude os dois lados, né? Isso é uma solução ganha-ganha. Mas é isso, assim, é importante entender que a ação que a gente faz para atender a necessidade ela é uma estratégia, e existem muitas outras estratégias, igual a questão da água. Todo problema existem várias formas de serem resolvidas. A CNV, ela não a CNV, mas assim, resoluções pacíficas de conflitos, elas exigem criatividade. Porque a maioria dos conflitos não são resolvidos por falta de criatividade. Por quê? Porque eu tenho a minha preferência, você tem a sua preferência, e a gente discute para ver qual preferência é a melhor, né? É isso que geralmente acontece. Então, eu quero falar agora, o Fulvio está trabalhando agora. Aí eu fico discutindo para convencer ele de que ele tem que falar agora, porque ele é meu amigo e tem obrigação. E aí ele fica discutindo, fala, não tem obrigação, eu tô trabalhando, você é louco. E fica nessa briga, né? E aí quando a gente tem a criatividade, a gente pensa em soluções criativas, a gente acha uma outra estratégia para atender essa necessidade, que às vezes é jogar um pouquinho mais lá para outro dia, né, outro momento, uma outra solução, uma outra pessoa. Então, soluções pacíficas exigem criatividade, né? E quando a gente está buscando solução ganha-ganha, os dois lados estão buscando uma solução ganha-ganha, não é difícil de achar, né? O problema é quando um dos lados não quer, não tem, não quer ou não tem criatividade, ou não sabe que pode ter criatividade, tá inflexível, né? Isso é o que pega muito. Quando o outro lado está inflexível, é difícil de achar a solução ganha-ganha. Pode falar, Fulvio. Lembrando que a gente está gravando. Não sei se isso muda a sua pergunta, mas... Tá, você me ouve bem? Eu te ouço mal, mas te ouço. Deixa eu ver se é meu... Tá. Ah, Telefone de vou aumentar ouvido aqui. e eu Pode não te falar. ouço. Melhorou? Melhorou, eu também aumentei aqui. Rodrigo, a minha dúvida, não que seja uma dúvida, mas a dificuldade é quando, por exemplo, você está aprendendo o CMV, está aplicando o CMV, né, nessa condição, porque você entende que aquilo não seja que é uma necessidade sua, uma preferência sua, e que você pode ceder por um momento para esperar um outro momento, ou mesmo entender que a pessoa não quer um abraço, você vai lá, abraça uma árvore e está tudo bem. Né, uma outra estratégia. Mas, e quando uma pessoa só, dentro de qualquer tipo de relação, pratica a CMV e a outra não conhece e não se esforça, não fica uma coisa pesada para essa pessoa? Como aplicar, né? Como se fazer também entendido, né? Eu recebi, enfim, essa é a minha dificuldade. Perfeito. Você até me lembrou que eu ia falar sobre isso hoje, colocar no tópico é uma recomendação. Nunca fale para as pessoas que não estão estudando CNV que você está estudando CNV. Por que isso?
Quando você fala que você está estudando CNV, as pessoas te cobram de falar CNV o tempo inteiro, né? E quando a gente está aprendendo, a gente não fala o tempo inteiro. Depois que a gente aprende, a gente também não fala o tempo inteiro em CNV. Porque é aquela coisa, CNV é como se fosse uma segunda língua, né? E a gente está vivendo numa sociedade que todo mundo tem uma linguagem violenta. E aí quando a gente tenta falar numa outra língua, é muito mais fácil os outros puxarem a gente para lá do que a gente puxar o outro para cá, né? Então eu recomendo vocês não saírem espalhando que vocês estão estudando CNV por aí, porque as pessoas vão começar a cobrar você de CNV o tempo todo. Mas pode tentar e fazer essa experiência. E aí respondendo essa pergunta é muito difícil, né? Porque é como eu falei, é como se você estivesse falando português e estivesse morando na Inglaterra, que ninguém está falando português. E aí fica você lá falando, e a outra pessoa não entende, não sabe do que se trata, e isso vai gerando uma série de insatisfações, frustrações, traz uma dificuldade, um peso, não flui direito, né? É muito mais fácil quando os dois lados estão falando a mesma linguagem, né? Mesmo que seja linguagem violenta, a gente vê vários até casais assim, que os dois estão gritando e berrando e brigando e se divertindo e, sei lá, tomando cerveja e a coisa flui. Mas se um tá na CNV e o outro não tá, a coisa fica difícil. Mas e aí o que a gente faz, né, de saída? A gente faz grupos de CNV, né? Por isso que estamos aqui. Por quê? Porque a gente se recarrega. Que assim, o que acontece? Esse peso, essa dificuldade, geralmente é uma necessidade de empatia, é uma necessidade de espaço, é uma necessidade de ser ouvido que a gente vai criando conforme a gente vai tendo contato com pessoas violentas, com uma linguagem violenta. E a gente se recarrega disso estando com pessoas que falam CNV. Então, se você estivesse na Inglaterra falando português, você ia no bar com brasileiro para falar brasileiro. Ou bar, ou sei lá, um café, qualquer coisa assim para falar brasileiro, isso ia te recarregar. E no CNV também, né? Então é por isso que existem grupos, é por isso que existem encontros, é por isso que eu estou aqui, que eu quero formar pessoas que falam CNV para que a gente possa se recarregar junto, tá? E aí por que se recarregar? Para a gente continuar na luta. Quando a gente fala, nossa, eu pensei um exemplo horrível, não vou repetir. Mas quando a gente fala em CNV com outra pessoa, ela vai aprendendo um pouquinho, né? Quando ela se sente empatizada, quando ela sente ouvida, ela percebe, mesmo que seja inconscientemente, ela vai percebendo, ela vai aprendendo, né? Então, alguém que sei lá, alguém na Inglaterra que só tem contato com brasileiro, automaticamente vai aprendendo uma outra palavra em português. Da mesma forma que alguém que tem contato, que alguém que fala em CNV, vai aprender uma outra coisa, né? E vai nesse caminho. Então, às vezes, só de você aplicar CNV com outro de forma constante, você vai transformando também a linguagem do outro, né? Isso vai ressoando na linguagem do outro e vai transformando a linguagem do outro. E é por isso que na primeira aula eu falei que a CNV ela é a melhor ferramenta em efeito sistêmico, né? Porque eu aprendo CNV, eu te ensino você, e aí você vai falar em CNV, vai afetar outras pessoas que vão aprender, nem que seja um pouquinho, e isso vai espalhando, né? Só que é um trabalho lento, é um trabalho demorado, é cansativo, é chato, dói, e é por isso que a gente precisa encontrar outras pessoas para nos acolher, né? A gente precisa pegar uns espaços, a gente precisa se acolher, e porque a gente está contra o sistema, assim, é uma forma mais clara de falar. A gente está contra o sistema, não é que a gente não é uma coisa pequena. A gente está contra toda a cultura, anos e anos de educação violenta, de filmes, de novelas, de livros, e a gente está lá na contramão, contra a corrente, nadando contra a corrente. É difícil, é muito difícil, né? E a ideia é que para os nossos filhos, os nossos netos fiquem mais fácil, né? A gente aprendendo e repassando isso fica mais fácil. 1 minuto para acabar a live. Tem mais uma pergunta rápida? Senão teremos que encerrar. Vai fechar a chamada. Tá no mudo. Pode falar. Eu estou aqui. Não
bom te ouvir, mas não vai dar mais tempo. Qualquer coisa manda lá no grupo. E é isso, gratidão. Não esqueçam, família, de curtir e se inscrever no canal. E também vou deixar aqui o Pix, quem quiser contribuir para a realização dos trabalhos, vai estar aí na descrição do vídeo. Gratidão, até semana que vem. Falou!